Então vamos fazer uma aliança com Deus e com o pastor aqui. Você vai mandar uma mensagem para o irmão se você tiver o contato dele, é óbvio, né? Então levante a sua mão. Levanta a sua mão e diga assim: eu vou mandar um zap para o meu irmão e dizer para ele: meu irmão, eu te fortaleço em nome de Jesus. Domingo, quarta, eu quero te ver no culto e te dar um abraço. Amém? Então você vai fazer isso. Glória a Deus. Porque às vezes, gente, sabe o que acontece conosco? Eu não sei vocês, mas quando eu voltei para a igreja, eu voltei cheio de onda, cheio de mimimi, falando para Deus: se ninguém falar comigo nessa igreja, eu vou embora. Eu fico pensando hoje que Deus falou assim: você já foi faz tempo, tá falando besteira, rapaz. Faz tempo que tu não anda comigo, tá falando do quê? Vai embora para onde? E eu cheguei na igreja com isso. Olha como Deus é maravilhoso. Mas Deus foi lá e me atendeu. Alguém lá no dia que eu entrei na igreja, que eu parei o caminhão na frente da igreja, foi lá e me abraçou como se fosse minha mãe. Foi minha primeira líder, a Liane, que está na cidade de Santa Rosa. Ela me pegou no altar, eu chorando, todo arrebentado. E ela me pegou que nem mãe no colo assim, virou o rosto para mim e começou a orar comigo e falar das coisas de Deus para mim. Às vezes o irmão não está aqui no culto, só está esperando você ligar para ele. Sabia? Ele só está esperando uma mensagem sua, dizer: irmão, Deus te abençoe, eu te fortaleço, vamos para o culto, quero te dar um abraço, como é que tu está, o que houve? Vamos orar junto, vamos para a oração do altar. Os pastores vão ministrar quando estiver ministrando, principalmente na hora do louvor. Te entrega e Deus vai fazer uma obra na tua vida. Amém? Eu conto com vocês para isso. Queridos, eu quero ministrar uma palavra hoje. A minha esposa não está no Manaim. Eu quero dar continuação sobre a palavra que eu falei de fé. Lembram que eu preguei no último domingo e falei sobre fé emocional versus fé aprovada? Lembra? Então eu quero dar continuação. Hoje nós vamos falar sobre a fé dos inconformados. Amém? Se você precisa adquirir essa fé, ela tem um plano especial de Deus para nós. Abra a sua Bíblia comigo em Romanos 12. Romanos 12, verso 1. É um texto muito conhecido, muito familiarizado a nós, mas nós vamos ler ele novamente. 1 e 2 diz assim o texto. Pode abrir na NA. Diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui ouvindo a tua palavra, participando desse deleite que é estar na tua casa, recebendo de ti providência. Queremos que a tua palavra, que é poderosa para a transformação, para a edificação das nossas vidas, possa entrar em nossos ouvidos. Eu te peço, meu Deus, habilidade por meio do Espírito Santo, para que eu possa predicar, dizer a tua palavra, de maneira que os meus irmãos entendam e a coloquem em prática, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a fé dos inconformados. Eu quero falar sobre isso, e eu quero iniciar falando com vocês sobre se conformar. O texto diz para nós não nos conformar. A nossa fé não deve ser uma fé que se conforma com esse século, com as coisas desse mundo presente, ou com as coisas que estão acontecendo dentro da nossa casa ou dentro de nós. Eu estava, rapidamente dar um testemunho aqui, falando com uma pessoa profundamente envolvida com vício, com demônios. E essa pessoa, ela é o meu barbeiro. É uma pessoa envolvida e eu venho há 2 anos falando com ela. Toda semana eu faço a barba 2 vezes por semana. E toda semana eu vou lá, eu tenho um horário marcado e eu falo de Deus para a pessoa. Aí fui indo conhecer a esposa um dia lá, falei para ela.
E eu fui indo, falando. E um dia na cadeira a pessoa quase endemoniou fazendo a minha barba. Imagina se o cara me degola. E o cara deu uma rosnada e eu, em nome de Jesus, e segurei a mão dele. E esse foi o ponto. Olha que coisa louca, gente. Para Deus tirar ele de uma vida conformada com a desgraça. E ele fez assim: me desculpa, por favor, me perdoe. E eu vou pegar água. E começou a tremer. Eu sentei, arrumei a cadeira, sentei, tirei a capa e fui atrás dele. Botei a mão no ombro dele e disse: deixa eu te falar, sabe o que aconteceu agora aqui? Deus veio aqui e fez tu entender que diante daquele que anuncia a palavra, os demônios não podem resistir. Eu não estava falando com ele, eu estava fazendo a barba. E ele começou a chorar. Olha para mim, queridos, o não estar conformado com as coisas. Eu disse para ele: tu não precisa, meu queridão, olha para mim aqui, tu não precisa de nada, tu só precisa de uma decisão. Não precisa nada, não precisa enfeitar. Diz para mim que tu vai por revisão de vidas. O que é isso? É isso. Tá, mas eu não sou de Deus, eu sou todo errado. A minha vida, eu já fui uma vez na igreja, mas não deu certo, a minha vida é toda errada. Não tem como. Eu falei: não, esquece o que tu é de errado, esquece a tua drogadição, esquece a tua bebedeira, esquece a tua prostituição. Eu estou falando que hoje, se tu ir decidir, Deus muda a tua vida. Você não viu a experiência aqui? Eu vi. Você vai se conformar? Não. Então vamos. Beleza, vamos embora. E ele disse assim para mim: pela primeira vez nesses 2 a 3 anos estou te dando a minha palavra. 3 dias depois ele me ligou, falou assim: ô pastor doido, minha mulher quer ir junto, pode? Falei: pode. E eu fui fazer a consolidação com eles na barbearia um dia de noite. Falei: só que falta agora dar uma guerra de demônio lá, meia-noite. Meia-noite eu estava dentro da barbearia fazendo consolidação. Era a única hora que eu tinha. E eles foram por revisão de vidas. Escute, isso é fé de inconformado, de alguém inconformado com a situação. Eu estava o tempo todo falando para ele, porque eu via nos olhos dele que ele não era um cara feliz. Eu via sempre que eu conversava com ele tristeza. Às vezes eu chegava na barbearia, ele botava umas músicas doidas assim, do Satanás. Aí ele falou: ô pastor, desculpa, o senhor quer escutar a música da igreja? Ele é um cara muito gente boa. Aí ele botava louvor: vou botar um louvor para o senhor. Só que quando ele botava louvor, o homem suava e ficava ofegante. Eu falava: esse cara é doido. Daqui a pouco ele me dá uma navalhada no pescoço. E eu ficava aqui, ó. Mas confiando em Deus. Por que eu estou dando esse testemunho, gente? Porque quando a gente se conforma com algo, a gente vive aquela mentira, e aquela mentira vai nos matando. Sabia? Olha que interessante essa historinha que eu quero contar para você. Você está na sua casa, numa área com churrasco, mesa exposta, e chega o caminhão do lixo, aquele caminhão da prefeitura, derramando lixo podre, suco de lixo podre. E você está sentando para comer aquele churrasco, aquela comida gostosa. O que você sente? Nojo, separa tudo, né? Mas aí tu vê o gari chegar no teu portão, correndo, comendo um sanduíche e pegando os sacos de lixo, o teu lixo. E você fala: nossa, passa logo, que fedor, que podridão. E ele comendo sanduíche e jogando lixo para dentro do caminhão. Comendo sanduíche e jogando lixo para dentro do caminhão. O que eu quero dizer com isso, queridos? Ele acostumou. Você está ali quase vomitando, vai embora, some, Deus, leva o lixo, some. Tu até ajuda ele a levar o lixo mais rápido. Mas ele está acostumado, ele está comendo sanduíche junto com o lixo, né? Uma hora ele joga o lixo, daqui a pouco ele come o lixo e joga o sanduíche. É ou não é verdade? Mas o cara está conformado, acostumado com a podridão. Sabe, acostumado? Ele é, como que se diz a palavra, deu PT, né? Perca total. E aí você fica pensando: mas pastor, como é que eu faço isso, querido? Você precisa usar uma coisa chamada, que tem duas letras: fé. E fé, querido, não é um sentimento, fé é uma decisão. É uma decisão: eu vou me aproximar de Deus e vou avançar, vou crer. Gente, entenda isso aqui:
O estar conformado, como diz o texto, se conformar com as coisas que estão te maltratando, é viver uma vida de retrocesso e de morte. E a pior morte que tem, não é a morte física. Quando Jesus disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos, Jesus está falando isso, sabe por quê, gente? Não é porque Jesus é insensível. Jesus está falando que a morte física, o sepultamento, não é o mais importante. A morte que mais importa é a morte espiritual, é a morte do caráter, da alma. Essa é a morte mais importante, sabia? Porque uma pessoa viva, morta espiritualmente, sem caráter, dizia meu pai, sem eira nem beira, ela destrói mais do que aquela pessoa que descansou. É ou não é verdade? Vou fazer uma pergunta para vocês, não sejam hipócritas. Não sejam hipócritas. Você tem um familiar muito doente, e ele está ali doente, à beira da morte, sofrendo. Você já está um tempo com ele sofrendo. O que você faz? Você pede para Deus recolher ele? Ajuda ele? Ou você pede primeiro para Deus curar ele? O que você pede? Tá, mas aí tu pediu para Deus curar. E agora o que tu faz? Confia, irmão. Descansa. Pronto. Isso é ser inconformado. O conformar é o quê? Não, a pessoa fica em volta como se ela pudesse fazer alguma coisa, não vai conseguir fazer nada. É Deus que determina até onde nós vamos ir. Então a fé de alguém que não se conforma com as coisas que estão diante dele é uma fé de quem confia, quem ora, quem busca a Deus, quem busca ter a presença de Deus na sua vida, para orar pelo enfermo, para orar pelo oprimido, pelo cativo, para pôr as pessoas em liberdade, para tirar as pessoas do abismo da tristeza e levar as pessoas a ter uma vida de paz. Essa é uma fé de alguém inconformado com as coisas que estão acontecendo diante dos seus olhos. Mas uma vez que você faz isso, que você precisa ter um entendimento que a palavra de Deus está falando. A palavra diz assim, querido, viva o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. O que é bom, o que é agradável, o que é perfeito é a vontade de Deus para mim e para você. A vontade de Deus para mim e para você não é imperfeita. Eu tenho bronca com uma frase que é muito usada, mas eu vou falar ela depois. Eu tenho bronca com essa frase. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em 2 Coríntios 4:8. Abre comigo 2 Coríntios 4:8. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, e essa palavra vai causar uma transformação na tua vida. O ponto do inconformado com as coisas desse mundo, de quem usa a sua fé para não se conformar. Você precisa ser o ambiente da presença de Deus. Você precisa receber o Espírito Santo na sua vida. Olha que interessante esse texto. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Ei, olha para mim, tudo o céu vai te pressionar. Tudo. Deixa eu falar um negócio para ti. Deus tem prazer em te pressionar. Sabe por quê? Para você sair da zona do conforto e ir para a zona do confronto. Em tudo, Deus, o céu vai te pressionar. Agora, qual que é a sua posição? Deus precisa de um posicionamento de fé. Pastor, tá difícil, mas Deus está te pressionando para te ter um posicionamento de fé. Ei, o que houve com a sua fé? Pastor, mas eu não tenho fé. Todo mundo tem fé em alguma coisa. Todo mundo. Todo ser que respira sobre a terra tem fé em alguma coisa. Quer ver que tem? Ontem na libertação, no revisão de vidas, uma menina com um principado terrivelmente. O demônio veio numa fúria, já me encarou. Eu falei, não, para cima de mim não, baixa a bola. Vamos resolver a parada aqui, para cima de mim não. Fomos para a libertação. Sabe o que aconteceu depois? A menina procurou eu e minha esposa. Sabe o que acontece? Ela fala assim, pastora, eu queria falar com vocês chorando. Eu não quero mais sofrer com isso. Eu quero me posicionar.
Quem falou para ti sua posição? O meu líder. Eu falei, boa, esse líder, quem é ele? Eu quero conhecer. Ela não é da nossa igreja. E eu falei para ela, o que tu quer te posicionar? É assim, a minha mãe está indo na igreja, nessa igreja. E meu pai é separado da minha mãe há 10 anos, ele é pai de santo. Falei, e daí? E eu já fui na igreja e eu fui liberto. Só que eu voltei lá e ele botou os guias de novo em mim e disse para mim não deixar nenhum pastor botar a mão na minha cabeça. Aí eu disse para ela, quantos anos tem? 21. Tá, você já pode decidir. Vamos lá. O que você quer viver? Tu falou em posição. Você quer se posicionar para ser da religião ou você quer ser cristã? Eu quero ser cristã que nem a minha mãe. Falei, pois então hoje eu vou impor as mãos sobre ti. Todos os demônios, os guias que o teu pai mandou, agora, diante de uma autoridade, eles vão embora. Pai, ela deu uma rosnada, eu falei, segura a onda todos vocês, sem show. Vamos embora, pega um na mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém agora, que vai todo mundo embora. A menina é outra pessoa, cara. A menina chegou no revisão de vida vomitando, tonteando, toda hora alguém carregando ela. Vocês viram, não viram? Quando nós fizemos essa oração e ela se posicionou, a guria estava rindo lá, gente. Eu não tinha visto o sorriso dela ainda. Ela estava lá tonteando, dava o remédio. Falei, cara, para um pouquinho, ela está com problema de saúde? Eu não sei, pastor, ela pediu o remédio, ela está tonta. Não, mas que remédio para tontura que tem? Não temos aqui. Está com dor de cabeça, dá paracetamol. Não, pastor, o remédio não tem remédio para tontura, irmão. Aí a minha esposa foi conversar com ela, ela chorando, eu estou triste e tal, eu não quero ficar aqui, eu acho que eu estou em depressão. Gente, pensa o tanto de demônio pressionando aquela menina. Mas sabe por que essa permissão desses demônios pressionar ela lá no revisão de vidas? Para que ela fosse liberta. Então Deus sempre vai te pressionar, meu irmão. Pode ser com demônio, sim, Ele pode permitir demônio te pressionar para que tu possa se voltar para Ele, porque você já conhece Ele. Você já ouviu falar dele. Alguém está esperando, dizendo assim, não, Jesus só vai voltar quando todo mundo saber do Evangelho, então eu não vou pregar agora, eu vou ficar mais um pouco escondido no pecado. Não, querido, a internet acabou contigo. A internet fez o Evangelho chegar até os confins da terra. Agora o Evangelho está para todos. A qualquer momento Jesus pode voltar. Amém? Então posicione-se com uma fé, queridos, uma postura de fé de quem não se conforma com as coisas erradas que estão impedindo o teu crescimento. Ana, no livro de Samuel, 1 Samuel 1, no verso 5, nós vamos ver essa mulher sofrendo por causa da esterilidade. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que Eucana, o marido, dava uma porção dobrada para ela e amava ela, mesmo Deus ter permitido ela ser estéril. Por que o marido dela tinha esse entendimento? Porque ele era um homem de fé. Só que eu fico pensando que o homem de fé, o profeta, ele ora uma coisa, né? E a mulher ora outra. Tem alguém aqui assim? Não levanta a mão. Sabe, a mulher ora para Deus abençoar. O marido fala assim, não sei não se esse teu Deus tem poder. É ou não é verdade? Aí Ana chorando, ela queria ter filho, só isso que ela queria. E Deus permitiu a esterilidade dela, sabe por quê? Sabe por que Deus permitiu? Não porque Eucana não era profeta. Deus permitiu a esterilidade dela porque ela ia dar um profeta para a terra. Toda e qualquer pressão ou situação contrária que você está vivendo, Deus está te permitindo porque tem um propósito, e você sabe esse propósito, então posicione-se. Toda a esterilidade na tua vida tem um propósito. Ana foi mãe de Samuel. O cara veio e denunciou todo mundo, um dos maiores profetas. Ela falou com Deus, disse, dai-me filhos e eu entrego ele no altar. Escute o que eu quero falar. Deus só permite esterilidade na tua vida para um propósito maior do que você está pensando. O problema é que nós estamos sempre no terreno, sempre ali. Não, querido, abre os olhos. Toda a esterilidade que Deus permitir na tua vida tem um propósito de crescimento.
E você vai ter que ter fé e declarar contra essa esterilidade, com fé, dizendo: eu me posiciono contra isso. Senhor, dai-me, busca discernimento. Como é que eu faço, pastor? O altar. Vai para o altar, vamos fazer uma aliança aqui. Quem já leu toda a Bíblia? Quem já leu toda a Bíblia? Amém? Senão você vai ler de novo. Vamos fazer uma aliança de ler a Bíblia, de ponta a ponta, de trás para frente, frente para trás. Vamos fazer essa aliança? Levanta a sua mão, vamos fazer uma aliança para ler a Bíblia. Vamos, vamos, olha para o teu irmão do teu lado assim: e eu vou ler a Bíblia primeiro que tu. Diz para ele aí: eu vou ler primeiro que tu. Pode ter certeza, eu vou ler primeiro que tu. Amém? Então, queridos, como que eu me posiciono, pastor? Lê a palavra, irmão. Lê a Bíblia. A palavra de Deus te dá a direção certa. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Lê e pede ajuda para o teu líder, para alguém mais próximo que tenha capacidade, que saiba manusear bem a palavra. A Bíblia é o livro que te dá a direção e o posicionamento correto de fé de alguém que não se conforma com as coisas erradas que impedem o teu crescimento. Essa mulher, Ana, escute isso aqui, queridos, escute isso aqui. Essa mulher, ela foi responsável por ser mãe de Samuel. Vocês sabem quem foi Samuel? O mentor do rei Davi. Vocês sabem quem foi Samuel na terra? Poderoso. O cara com a capacidade invejável. Botaram tudo na frente dele e falaram: não é um desses aí não. Esses aí já estão condenados. O coração deles está sujo. Por acaso tu não tem algum outro filho, Jessé? Falou: ah, tem um ruivinho lá, bastardo, lá no campo. Busca ele. Olha para mim, ninguém senta na mesa enquanto Davi não chegar. Sabe o que é o teu problema? Que você está ansioso porque as pessoas vão sentar no teu lugar. Ninguém vai sentar na mesa enquanto você não chegar. Amém, meu irmão? Ninguém vai entrar no teu lugar enquanto tu não chegar. O Davi veio do campo. Só que isso é uma bênção de Deus que tem que estar no teu coração anteriormente de qualquer coisa. Você tem que estar buscando Deus e lendo a palavra, como nós fizemos uma aliança aqui antes. Ele já estava no campo sendo treinado. Quando Samuel bateu os olhos no Davi, falou: é esse o rei de Israel. É esse aí. E os outros tudo bonitão, cheiroso, de túnica nova, compondo a mesa dos empresários executivos. E o Samuel falou aqui: ó, nenhum, vaza. Nenhum tem coração de rei. Olha para mim, nas minhas palavras, se você não tem coração de cristão, de filho de Deus, você está fora. Está fora da contagem. O céu nos pressiona com a intenção de nos fazer o quê? Ultrapassar as barreiras que faz com que você fique preso à conformação. O texto diz assim, escute isso aqui: portanto rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeiro preste um culto e apresente-se com louvores. Apresente-se limpo, sem sujeira, sem bagaceirada, diante de Deus. E depois fique tranquilo, em paz. Ninguém vai sentar no teu lugar. Ninguém. Pastor, vocês já viram alguma situação assim, ó, na empresa, por exemplo? Alguém entra e senta na cadeirona do chefe e dá aquela risada. Quando ele vê alguém que vai contar para o chefe, ele quase se mata. Quem já viu? Quem já viu alguém abrindo o frigobar na sala do chefe? Quando ele foi botar a mão no frigobar, alguém chegou e falou: não faça isso, você vai ser demitido. E ele deu um salto, quase se matou e saiu fora. Olha para mim, ninguém vai sentar na tua cadeira. Não adianta. Ninguém vai sentar na tua cadeira. Pastor, eu estou crendo, estou confiando, estou trabalhando, estou na presença de Deus, estou buscando, estou no altar, eu sou direcionado pela palavra, a minha vida está pautada na palavra. Escuta, continua. Pastor, eu estou aqui na igreja, tem um problema lá. Você está aqui na igreja, está com o coração na presença de Deus, está na palavra,
Deus está lá resolvendo agora. Acabou. Você vai chegar lá, os anjos vão te servir. Pastor, eu estou numa corrida, estou trabalhando, estudando, e está difícil. Olha, pastor, tem dia que eu levanto, não consigo nem tomar café. Olha a desculpa do cansado, do conformado. Agora olha o resultado do inconformado e com posicionamento de fé. Ele está saindo para o trabalho, mais um dia de trabalho. Quando ele chegar no trabalho, o café vai estar na mesa dele esperando. Olha, quem que foi? Um anjo. Não precisa perguntar quem foi. Ah, pastor, isso é muita fé para mim. Irmãos, se você não usar uma fé posicionada, a sua porcentagem de ser um fracassado é muito grande. Pode ser mais que 100, pode chegar a 1000%. Agora, se você tem uma fé posicionada, crendo nessa palavra que eu estou lendo, de não se conformar com as coisas desse mundo, mas avançar crendo, tendo a sua mente transformada pela fé na palavra de Deus, você vai vencer. Escute isso aqui: toda área que Deus deixa estéril na sua vida é só por um momento, é para que você cresça. Deus está te desafiando com essa esterilidade. Então use a sua fé, volte para o Senhor, confie nele. Salmo 113 diz assim, o texto do Salmo 113, abre na tua Bíblia, 5 ou 7, mas eu acho que é o 7. Diz assim o texto, olha aqui que diz Salmo 113. Quem já achou aí, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Diz assim, é o 7: eleva e levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Meu irmão, você nem tinha eira nem beira quando chegou aqui. Quando você começou, você não tinha nem eira nem beira. Deus te deu algumas coisas, você já está achando que você é maior que Deus. Deus te tirou e te livrou de coisas terríveis que tu nem passou por elas. E muitas pessoas estão negligenciando a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Estão negligenciando a palavra. Meu irmão, Deus está te chamando, dizendo assim, ó, eu estou te tirando de lugares terríveis e estou te dando uma linguagem de fé, uma linguagem pura. Deus está fazendo isso contigo. Ele te levanta do meio do lixo, do monturo. Por meio do sangue de Cristo Ele te limpa. Por meio de do perdão de Cristo Ele te limpa, te purifica, te justifica. E você tem uma fé pura, uma linguagem de fé pura, que vai te fazer avançar, crescer, que vai te fazer ter capacidade de discernir que aquela situação não é aquela resposta que você tem que dar, é outra resposta. Vá contra a sua esterilidade. Vá contra, irmão, experimenta. Ó, todos que eu vejo na Bíblia que tiveram uma esterilidade permitida por Deus e que foram falar com Deus, eles resolveram o seu problema. Agora, todos que eu vejo na terra com esterilidade e que se negam a falar com Deus e se afastam de Deus e de uma certa forma negam a Cristo, eu só vejo tomar paulado na cabeça. É anos patinando. E olha que interessante isso aqui. Deus sempre vai te pressionar. Quando as pessoas passam por esse processo, elas vão acumulando coisas, vão acumulando problemas, vão acumulando situações, vão acumulando lixo. Chega um determinado ponto da vida dela que ela vem para Deus em pedaço. E sabe o que acontece muitas das vezes? A pessoa não quer entender o caminho da remissão. Olha o que Jacó fez, ele mandou presente para o irmão dele: 580 gado do rebanho, cabrito, ovelha e gado, para preparar o pedido de perdão. Todo cagado, que o irmão dele ia matar ele. 21 anos patinando, trabalhando para os outros, sendo escravo, e ele era um patriarca. Ele era filho do Isaac e neto do Abraão. Uma promessa poderosa sobre a vida dele. Ele se deteve por conta dos erros a ficar 21 anos patinando. Olha para mim, mas Deus foi tão bom com ele. Quando ele voltou, Deus falou assim: eu vou pegar essa tua crise, Jacó, e vou transformar em bênção.
Deus falou com ele e disse assim para ele: olha para mim aqui, Deus está falando contigo agora. Jacó, volta para a casa dos teus pais. Deus está falando contigo agora, volta para a presença de Deus. Volta a ler a Bíblia, volta a orar. Jacó falou: Deus, como meu irmão vai me matar, volta para a casa do teu pai. Ele voltou. Deus preparou tudo. Labão saiu atrás dele para matar ele. Deus convenceu Labão não matar ele. Deus apareceu no sonho para Labão e disse assim: não, chega. Jacó já pagou o que ele tinha que pagar. 21 anos ele trabalhou para ti, pode voltar com o teu exércitozinho, senão eu vou acabar com vocês tudo. Não toque em Jacó, Jacó vai seguir. Labão voltou para trás e abençoou Jacó, falou: vai Jacó, só vim aqui te dar um beijo. Jacó vai para encontrar o irmão dele. No caminho o anjo, Deus se materializa e encontra com ele. Faz o quê? Desloca a coxa dele, muda o nome dele e fala: agora vai Jacó, meu irmão vai me matar. Vai Jacó. Jacó manda os presentes. Queridos, quando a Bíblia relata o encontro dos dois, diz que eles se abraçam e eles caem em lágrimas. Olha aqui para mim, não sei se isso importa para ti. Escuta isso aqui. Jacó pôde sepultar Isaac. Ele não conseguiu ver a mãe Rebeca, ela já tinha falecido, mas ele conseguiu falar com o pai, ser perdoado e ter a bênção. Olha o que Deus fez. Deus estendeu a bênção para os dois quando houve reconciliação. Eles se reconciliaram e chegaram. Olha o que Deus faz, gente. Deus, quando Jacó traiu o irmão, Isaac estava cego, doente. Não é isso que a Bíblia diz? Que ele estava doente nos últimos dias, por isso ele chamou o filho para abençoar. Não é isso que a Bíblia diz? Deus aumentou os anos de Isaac até Jacó voltar para casa e Isaac abençoar os dois por meio da reconciliação e de uma fé, uma posição de fé de Jacó. Observe que Jacó trabalhou para Labão e ele não deixou de prosperar, mesmo ele indo contrário. A promessa que estava sobre ele: você tem andado contrário, tem tido um saláriozinho para comer, pagar água, luz e uma roupinha para vestir, saiba que Deus tem mais para ti. Volta para casa. Volta para casa. Amém? É, pastor, verdade, estou trabalhando 12, 13, 14 horas que nem um doido. Até ganho uns troquinhos, bom, mas não é isso aí não, isso aí não é vida. Volta para casa. Ele voltou, queridos, e viu seu pai, pôde sepultar o seu pai, receberam a bênção os dois. E o que é mais lindo dessa história para mim é que Jacó, que se tornou Israel, ele veio para casa e imediatamente ele começou a prosperar. Muitas vezes parece que Deus pegou todos aqueles 21 anos e deu para ele. Agora eu vou te dar a dupla honra. Pá! Ele chegou dominando. Você está entendendo? O Jacó chegou em Canaã dominando, reizinho. Não, mas tu foi embora, rapaz, tu traiu a gente. Que nada, ele chegou dominando, sou o dono de tudo, meu pai é o dono, eu sou o dono, e é tudo meu. E Deus mandou o seguinte: que eu mando em tudo, e que é comigo, tudo é meu, e que só prospera debaixo do meu cajado, da minha mão. Deus não tomou a bênção de ti, irmão. Você não encontrou o anjo, né, no Val de Jaboque, não. Você encontrou Jesus, meu irmão. E Jesus trouxe toda a promessa para ti. Então posicione-se, não se conforme. Não ande errante na terra, não ande errante no mundo. Não ande por aí, queridos, com meias verdades. Abandone as meias verdades, troque a sua linguagem. Olha aqui para mim, queridos, olha aqui para mim. A palavra de Deus não tem compromisso com a tua alma. A palavra de Deus tem compromisso com o propósito. Amém? A palavra de Deus não tem compromisso com o teu sentimento. Mimimi, Nutelinha, gelatina. Vai derreter. Como é que quando vai fazer o pecado não derrete? Não entendo isso. Mas quando é para fazer as coisas certas, se posicionar com fé, derrete. Mas quando é para fazer besteira, não, é macho, é firme, é mulher de fibra, como é que é? Agora é as mulheres antifrágil.
E da vez para Priscila. Tomara que ela não me vê. E aí, antifrágil, mas chega na hora do pecado, derrete. Olha, irmão, a sua postura, a sua linguagem de fé tem que ser uma postura única, que vença, que não se conforme com isso, mas que vença isso, porque tem muitas coisas na sua vida para serem vencidas. Há muitas coisas na minha, na sua, nas nossas vidas que precisam ser quebradas. Escute o que eu quero falar para você. Levante a sua mão assim direita, levante a mão e diga assim: Deus, diga forte, Deus vai quebrar toda a esterilidade na minha família, na minha vida, na saúde da minha família, nas finanças da minha família. Diz: toda a esterilidade vai ser quebrada, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus tem, queridos, para nós essa proposta. Eu quero dar 2 exemplos. Eu vou encerrar hoje no horário, porque eu estou ficando bom. Vai dar certo. Se o meu relógio não está errado, está certo. Outro dia eu estava olhando no relógio, ele estava parado. E eu aqui, ó, falando, o que eu falei com o Luiz aqui. E aí alguém olhou para mim e falou assim: eu falei, não, olha, ainda falei bem assim, olha aí, estava parado. Escute isso aqui, gente. Eu quero dar um exemplo de Acabe e Elias. Ele viu Elias matar os 400, 800 profetas de Baal, viu ou não viu? E os profetas de Azera, ele viu fogo descer do céu, viu ou não viu? Ele foi lá fazer fofoca para Jezabel. Chegou lá e falou para Jezabel: ó, o Elias é poderoso, ele mandou matou todo mundo, ele mandou descer fogo do céu, o cara é terrível. Aí a Jezabel falou assim: ele mandou descer fogo, é? Eita, galinho, é? É. Então é o seguinte, manda matar ele. Ô, gente, olha para mim aqui. Eu sou profeta de Deus, e vocês conhecem o pastor de vocês um pouquinho, né? Rapaz, essa mulher fala para mim que vai me matar. Eu falo: o que é que tu disse? Vou matar, Elias, vou te matar. Como é que você falou? Vou te matar, Elias. Então agora vai descer fogo em ti também. Pronto. O Elias fez o quê? Que ele abandonou a linguagem de fé de matar 800 e perdeu para a mulher. Uma crisezinha, se derreteu. Não, queridos, você vai me matar, Jezabel? Vou. Então agora vai descer fogo na tua cabeça também. Ó, acabou. Aí o cara: Jezabel vai me pegar e vou para a caverna. Que caverna, irmão? Vai para a igreja, vai ler a Bíblia, fecha a porta do teu quarto, sobe no monte e pede para Deus livramento. Que caverna, irmão? Você tem a linguagem da fé. Por favor, queridos, transforme a sua mente pela fé, pela linguagem e pelo posicionamento de fé dirigido pela palavra do Senhor. Por favor, não aceite isso. Outro exemplo, Jonas, capítulo 1 de Jonas. O cara, Deus manda ele: vai lá, aquele povo terrível, bárbaro, que matou teus pais, vai lá e prega para eles. Ele falou: Deus, como é que é? Vai lá e prega. Falou: eu só escutei o não vai. Tem gente que se fala para ele vai, ele diz: não, eu escutei, não vai. E tem gente que tu fala não vai, ele fala: pastor, eu escutei só o vai. Ou não é verdade? Aí Deus falou para Jonas: vai, Jonas, vai lá e prega para Nínive. Não, eu não vou. Não, os caras mataram todo mundo, esses desgraçados, eles têm que queimar no fogo do inferno. Eu não vou. O que ele faz? Ele vai para Tarsis. Olha, gente, o que tu faz? Traz para você agora, pensa comigo. Você compra ainda a desgraça e paga caro, em 24 vezes no cartão de crédito. Ou não é verdade? Agora não é mais Casas Bahia, né? Agora é a van. 24, 36, pula. Já viu o pula? Ele compra agora, paga daqui 3 meses. Daqui 3 meses o cara não tem mais o produto, não tem dinheiro para pagar. Já viu? E tem gente que faz isso. Olha aqui para mim. Esses pula do Satanás tem que terminar. Tem que terminar esse pula de galho. O Jonas pagou a passagem e foi para Tarsis. Aí olha o que Deus fez. Deu uma tempestade no barco, chegou alguém lá, falou assim: tem alguma coisa errada aqui. Não é o barco, não é o tempo, é esse cara que está dormindo.
Ô, acorda aí, rapaz, acorda aí. Quem que é o teu Deus? O meu Deus é o Deus de Israel. É tu, rapaz, que está fazendo essa tempestade acontecer. Jogaram para fora do barco, acabou. Sabe por que as pessoas estão te jogando para fora dos projetos? Porque você é tempestade indo no caminho errado. É por isso que você entra no projeto e as pessoas te reprovam. Fala, sai desgraça. Você fala, nossa, eu sou crente. Tem gente que fala que é o diabo, né? Não, é Deus. Sabia? Pastor, eu fiz uma sociedade com ele, o diabo, como eu sou cristão e ele não é cristão, o diabo se enfiou no meio. Não foi o diabo, não. Foi Deus, porque você não está posicionado. Não foi para ali que Deus te mandou. Não foi para isso que Deus te mandou. Tu não fez nem o tema de casa e já quer ser empresário. Não. Você não fez nem o tema de casa e já quer, não, eu vou abrir aqui, Deus vai me abençoar, eu vou ficar rico. Deus sabe, se Ele te dá riqueza, você vai fazer pior do que você já está fazendo. Por isso Ele não vai te dar. Entendeu? Aí olha aqui para mim, o Jonas. Joga ele, aí não bastar jogar, o peixe engole ele. Dentro da barriga do peixe ele tem que se converter. Aí Jonas dentro da barriga do peixe, segundo diz a Bíblia, aceita e volta. Aí o peixe joga ele aonde? Lá perto de Nínive. Ele vai para Nínive, chorando, resmungando, murmurando, pregar o evangelho. Olha aqui para mim, Deus está te chamando, dizendo para ti assim, ó, querido, eu não tenho compromisso com a tua alma ferida com alguém, eu tenho compromisso com um propósito. Vai para a minha presença. Amém? Deus não tem compromisso com a tua ferida. Ah, porque a igreja, porque não sei o que, porque eu acho que isso é demais, porque eu acho que isso é exagero. Deus não tem compromisso com a tua alma. Ele tem compromisso, sabe com o quê? Com o propósito que Ele te chamou para cumprir. Porque a igreja, e mimimi. Aí ele fala, e está contribuindo com o quê? Nem um dízimo eu dou porque eu não concordo. Misericórdia, toda hora pedindo dinheiro. Até aí está contribuindo com o quê? Não, e essas coisas agora que tudo, sabia que eles cobram na igreja inscrição. A igreja faz isso, misericórdia. Eu fiz voto de pobreza, eu fiz crisma, eu fui crismado, eu fui coroinha. Tá bom, irmão, o que você está fazendo para melhorar a sociedade? Não, porque a igreja agora eles ficam numa gritaria, isso é histeria coletiva. Tá bom, irmãos, terceira desculpa, o que você está fazendo para melhorar a sociedade e a sua vida? Não, porque a igreja, tem que ver aquele pastor, ele é um estúpido, do jeito que ele fala com a gente. Tá bom, irmão, quarta desculpa, o que você está fazendo para mudar a sua vida e melhorar a sociedade onde tu está inserido? Eu não vou mais arrumar mais desculpa, cansei já. Você tem alguma aí para me dar como exemplo? Cansei, já estou cansado, já cansei. Escuta o que eu quero falar para você. Enquanto você não se detém no caminho de ter a sua mente transformada e renovada, seus talentos não conseguem dar resultados. Porque eles não vão cumprir o propósito para o qual Deus te chamou, querido. Deus te deu vida. Escute, foi Deus que te colocou aqui na terra. Foi Deus que te permitiu pisar nessa terra, aproveita, Ele te deu capacidade. A Bíblia está dizendo lá no livro de 1 Coríntios 10:13 ou 13:10, salvo engano, 13:10, mas eu acho que é 10:13, que não tem tentação que vai vir sobre ti que tu não possa suportar. Não tem. Então você está pronto porque Deus te fez pronto. Amém? Nós vamos encerrar essa palavra, eu quero que você fique de pé. Nós vamos no próximo domingo, escute, você vai chamar mais um. No próximo domingo eu vou falar sobre a vida dos homens, e vou falar sobre a luz que você é na terra. Olha que interessante essa palavra. Eu vou falar sobre a luz que eu e você somos e todos os seres humanos que estão na terra. Sabia? Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Interessante, né? Essa colocação do texto bíblico. Porque a luz de Deus brilha em todos os seres humanos. Coisa maravilhosa isso. E domingo que vem nós vamos falar sobre esse texto. E nós vamos entrar no livro de Apocalipse. Não precisa ter medo, tá? O livro do Apocalipse não é o livro da morte, é o livro da revelação. Amém? E nem é o livro do inferno, é o livro da revelação de Deus. Amém? Então assim, e tanto que eu quero falar para você hoje aqui, e nós vamos finalizar.
Se Deus quebrou toda a esterilidade na sua vida, eu quero só ver se você entendeu. O que você precisa de um? Quem pode? Fala mais alto. Isso. Só. Ó, pastor, o senhor falou meia hora para isso. É isso aí. Posicionamento de fé. Estenda a sua mão na direção da sua casa. Nós estamos encerrando. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê shalom, a verdadeira paz. Vá para a melhor semana da sua vida, posicionado em fé. Deus abençoe.